Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar a doce e gloriosa palavra de Deus. Eu gostaria de ler 2 versículos com vocês, que está no Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu o irmão João, no capítulo 6. Nós vamos ler o 28 e 29, no capítulo 6. Está escrito: Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. NVT vai dizer: Nós também queremos realizar as obras de Deus, disseram eles. O que devemos fazer? Jesus disse-lhes: Esta é a única obra que Deus requer de vocês, que creais naquele que ele enviou. A NTLH vai dizer a mesma coisa. Que eles perguntam: o que é que Deus quer que a gente faça? Creiais no Filho. Tem uma outra versão que fala que creiais no Filho. Muitas vezes nós podemos pensar o que é que Deus quer de nós. Por isso que eu coloquei esse título. O que Deus quer de nós? Afinal de contas, por que Deus se importa tanto conosco e o que Ele quer em troca? Nós que estamos acostumados com barganhas, nós nunca achamos que nada vem de graça. Né? Nós costumamos dizer, de graça, nem injeção na testa. Porque nós sempre acreditamos que ninguém age com uma livre vontade, sem querer alguma coisa em troca. Nós pensamos assim porque o ser humano é levado a pensar assim, porque nós costumamos dizer que não existe nada de graça. Né? Então, sempre tem um golpe. Qual que é o golpe? Bom, Jesus está aqui no começo do seu ministério, ele já realizou muitos milagres e já tem uma população, uma parte do povo considerável que o segue. Mas a grande questão aí é a intenção, né? Porque quando Jesus realiza milagres, o povo tinha Jesus como um profeta, o povo tinha Jesus como um pregador itinerante, o povo tinha Jesus como um curandeiro, o povo tinha Jesus como um mestre da moral, mas Jesus ele vai além de tudo isso. E quando o povo pergunta, olha, o que é que Deus quer de nós? O que é que Deus quer que a gente faça? Porque Jesus está discorrendo sobre algumas coisas aqui nesta passagem. Ele está afirmando, né? Ele está falando sobre ele, falando sobre o pão da vida. Né? Ele acabou de andar sobre o mar, ele multiplica pães e peixes, e isso agregou uma multidão para estar junto dele. E quando ele começa a falar dele mesmo, o povo fala, olha, ele começa a falar que ele veio para fazer a obra de Deus, e o povo fala, olha, a gente também quer fazer a obra de Deus. Assim como você, o que é que Deus quer que a gente faça? E Jesus então responde, vocês não precisam fazer nada mais, vocês precisam apenas crer no Filho. É isso que vocês precisam fazer. Vocês precisam crer naquele que Deus enviou. Creais naquele que Ele enviou. Bom, eu não sou um judeu do primeiro século. Eu, meditando um pouco sobre isso, eu acredito que se eu fosse um judeu do primeiro século, eu teria uma certa dificuldade de acreditar nesse homem. Não tanto pelo que ele fazia, realizava, mas por conta daquilo que ele falava.
Esse homem, ele realizava prodígios, maravilhas, curas. Ele era um exorcista também, ele libertava pessoas oprimidas pelo inimigo. E nisso tudo, amém. Eu acho que isso é muito fácil você crer e você constatar com os seus olhos, né? Eu também nem falo dos embates de Jesus com os religiosos da época, porque eu acredito que se eu vivesse na época de Jesus, eu nem seria um religioso. Eu seria da plebe, eu seria do povão, eu seria daquelas pessoas que ouviriam os discursos de Jesus. E eu fico me perguntando como isso me afetaria. Porque esse homem, como eu disse, não é apenas pelo que ele faz, mas pelo que ele fala. Esse homem, ele fala coisas muito fortes, ele aceita adoração. As pessoas se ajoelham diante dele, o adoram e ele aceita. Ele fala que ele e o Pai são um. Para o bom entendedor, Jesus está dizendo que ele é igual a Deus. Ou, em outras palavras, que ele é Deus. E talvez isso me chocasse muito se eu vivesse naquela época. Como pode um homem, um cara com cara de judeu, que come, que bebe, que dorme, que ronca, que vai no banheiro, está dizendo que é Deus, está dizendo que ele aceita adoração, mas é exatamente isso que Jesus faz. E eu acho que eu teria dificuldades. Porque do povo que segue Jesus, a maior parte está atrás de Jesus pelo que ele pode dar e pelo que ele faz, pelos sinais, e não por aquilo que ele é, ou por aquilo que ele fala. Então, ele tinha acabado de multiplicar pães e peixes, e isso agrega multidão. Onde é que tem pão e peixe de graça? Jesus tem pão e peixe de graça para você, vai lá. Você não precisa trabalhar, você não precisa se cadastrar, é só chegar e esperar ele orar, e daqui a pouco o alimento vem. Por isso que Jesus faz isso 2 vezes apenas. Porque o povo ia ficar mal acostumado. E o povo está atrás dele por causa dos sinais. E ele então começa a endurecer o discurso e dizer: ei, olha, não é bem assim, né? Não é esse tipo de relacionamento de barganha que eu estou procurando. Eu estou procurando pessoas que me adorem. Isso é forte. Pelo que eu sou e não pelo que eu posso dar. Bom, eu não tenho dúvida de que multidões seguiam Jesus. Mas existia um círculo íntimo. Existiam os 12, existiam os 70. Jesus apareceu, depois de ressuscitado, a 500 irmãos. É bastante gente? Até em 3 anos de ministério, eu acredito que seja bastante gente. Mas eu devo dizer que no dia do Pentecostes, quando o Espírito Santo caiu sobre eles, eram perto de 120. Só. Então, uma coisa é você seguir a Jesus pelo que ele pode dar. Outra, muito diferente, é seguir pelo que ele é. E ele é Deus. Então, quando o povo pergunta o que é que Deus quer que a gente faça, né? Qual que é a barganha, né? Cadê o golpe? Jesus disse: não tem golpe nenhum. Não tem nada. A única coisa que Deus requer de vocês é que vocês creiam no Filho. É que vocês creiam naquele que ele enviou. É que vocês acreditem em mim. Agora, acreditar em Jesus parece ser fácil. Quando nós pensamos nos embates que ele tem com os religiosos, é isso mesmo, Jesus, fala mal deles mesmo. Sepulcros caiados, né? Quando Jesus libera cura, quando Jesus ressuscita o morto, quando Jesus quando Jesus chega e as coisas acontecem, parece ser fácil acreditar e aceitar e ter fé nesse Jesus. Mas não é só esse Jesus que eu estou dizendo, é o Jesus todo. Quando Jesus fala que creiais naquele que ele enviou, é o Jesus inteiro. É todo o evangelho, é tudo aquilo que ele carrega, é todas as falas dele, inclusive aquelas que você tem que negar a si mesmo,
inclusive aquela que você tem que pegar a sua cruz e segui-lo, inclusive aquela que você tem que deixar o seu pai e a sua mãe. Se o seu pai e a sua mãe estão impedindo você no caminho do reino, o reino é mais importante que papai e mamãe. O reino é mais importante que filhinho e filhinha. O reino é mais importante do que tudo. A pessoa de Jesus é mais importante do que tudo. E por ser mais importante do que tudo, Jesus sempre vale a pena. E o que ele está dizendo é que ele nos quer completamente. Ele nos quer absolutamente. Ele nos quer inteiros para ele. E isso não é fácil. É fácil acreditar no Jesus que pode curar, no Jesus que pode expulsar demônios, no Jesus que pode ressuscitar, no Jesus que pode salvar. Mas e no Jesus que quer tudo de nós? E no Jesus que quer um compromisso sério com ele? O que é que nós fazemos? É necessário que vocês creiam naquele que ele enviou. É necessário que vocês creiam em mim. Eu sou a porta. Aquele que entrar por mim entrará e achará pastagem. Bendito seja o nome do Senhor. Esse é o Jesus em que eu creio. Eu não vivi lá no primeiro século. Mas não tem importância. Jesus disse, o próprio Jesus disse que mais bem-aventurado é aqueles que não viram e creram. Isso diz respeito a mim. Isso diz respeito a você. Nós não vimos Jesus em carne. E é por isso que nós precisamos ter fé para aceitar esse Jesus. Mas continua não sendo fácil. Se eu não preciso me ajoelhar diante de um homem de carne e osso, como os apóstolos fizeram, eu preciso, pela fé, aceitar tudo aquilo que está na palavra de Deus como verdade. Tudo aquilo que está no Evangelho como verdade. O que Deus quer de nós? Que vocês creiam em Jesus. Que eu creia em Jesus. Que você creia em Jesus. E que você o obedeça. E que eu o obedeça. E que eu seja uma testemunha. E que você seja uma testemunha. E testemunha não é jurar com a mão na Bíblia como nós vemos nos tribunais. Não, não é esse o termo. Testemunha no grego é marturios. É mártir. É estar disposto a morrer por Cristo. É isso que Deus quer de nós. Acha que é fácil? Olha lá, paga para ver. Parece simples, né? O que Deus quer de nós? Que vocês creiam naquele que Ele enviou. Não existe fórmula, não existe receita de bolo, não existe 7 passos, 10 maneiras, 5 razões. Não tem nada disso. Não existe procurar dentro de você a solução. Não existe um outro livro fora da Bíblia. Não existe um modelo para ser seguido além do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode até seguir outros. Se esses outros seguirem a Cristo, não tem problema. Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O que Deus quer de nós? Que nós creiamos no Filho. Que nós creiamos em Jesus. Que nós vivamos para Ele. E que nós também estejamos dispostos a morrer por Ele. É isso que Deus quer de mim. É isso que Deus quer de você. É isso que Deus quer de nós. Fique com essa palavra. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.